Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago mais um assunto importante para vocês que amam permear no caminho da verdade. Veja aí o título, Mandamentos do Messias. A gente tem ouvido falar muito sobre mandamentos, mas eu tenho observado que pouco se fala em mandamentos do Salvador. É como se todo mundo só conhecesse os 10 mandamentos da lei de Deus, não é mesmo? Porém, nunca ouvi um pregador definindo os mandamentos do Messias. Todos que falam em mandamentos, falam se referindo aos mandamentos da Torá, da lei do Eterno. Então resolvi apresentar para o meu povo remanescente evidências sobre mandamentos do Salvador. Acredito que vai ser muito importante para vocês. Assim descobrimos se pessoas têm consciência de que está guardando os mandamentos da lei ou os mandamentos do Messias. A priori, quero salientar o texto de Mateus capítulo 3, verso 16. Para mostrar a manifestação do Eterno apresentando seu filho ao Yahuana, o João. E assim ele dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sendo o Messias amado pelo Pai, é evidente que nós não seremos bem recebidos pelo Pai se não o amarmos de igual modo. Nesse caso, nós que amamos o Altíssimo com todas as forças dos nossos pensamentos, devemos nos encaixar no quadro patente dos emissários do Messias e ouvirmos o que ele disse aos seus discípulos, como se ele houvera falado para nós outros. Em João capítulo 15, verso 10, está escrito assim: você que se encaixa como emissário do Messias, escute o que ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai. O primeiro mandamento do Messias é o cumprimento do amor. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É claro que o Messias não está falando para os seus discípulos. Lembrem do que eu falei. Se você, no tempo atual, se encaixar no quadro bíblico dos emissários, tendo convicção de vida e fé igual a que eles viveram, claro que o Messias fala para você também. Nesse caso, você não é apenas um leitor de João 13:34, mas um servo de verdade que o ama e guarda os seus mandamentos, não é? Então veja, investigue a você mesmo e descubra se você ama o Messias e guarda seus mandamentos. Uma coisa nós sabemos, se alguém é discípulo do Messias e não tem amado aos seus irmãos, assim como o Messias os amou, tem quebrado o mandamento do Senhor. Mas o Messias não tem apenas o mandamento do amor, ele derivou dos 10 mandamentos da lei, 6 mandamentos obrigatórios para o seu ministério, e quer que sejamos cumpridores destes para que possamos conseguir uma posição no seu reino milenar, pelo bem que praticamos. Observem a narrativa de Mateus capítulo 19, versos 18 a 19. Um jovem perguntou ao Messias quais os mandamentos que ele deveria guardar para conseguir entrar no reino dos céus. E Yeshua respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. São 6 mandamentos derivados do Decálogo. Então analise, se você é um discípulo do Messias, use a consciência e examine a você mesmo e veja se cumpre esses mandamentos. Se você não os guarda,
tens apresentado um falso amor por ele, e isso separa você da convivência do seu reino. Mas se guardar, estás indo muito bem. Os mandamentos do Messias não são só estes. Observem o que falou Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Se alguém achar que é profeta ou espiritual, reconheça que tudo que eu tenho escrevido são mandamentos do Senhor. Isto quer dizer que os emissários foram inspirados pelo Espírito para falar ao povo o que o Messias queria que se fizesse. Paulo fala ainda de mandamentos do Senhor sobre a organização da família espiritual. Vejam 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o marido. Esse é o mandamento do Senhor. Será que todos estão cumprindo? Agora observem quando Paulo fala mandamento do Senhor e quando ele dá a sua própria opinião. Vejam 1 Coríntios capítulo 7, versos 8 a 11. Quando Paulo escrevia algo que não era mandamento do Senhor, ele avisava. Vejam o verso 6. Digo isso como concessão e não como mandamento do Senhor. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Iago, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguirem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. Vejam, dos versos 6 ao verso 9, Paulo declara que deu sua própria opinião aos solteiros e às viúvas. Mas nos versos 10 e 11 ele fala: agora vou dar o mandamento do Senhor. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. Mandamentos do Messias. Será que estão cumprindo? Vejam 1 Coríntios capítulo 7, versos 39 a 40. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Veja o verso 39. É mandamento do Senhor. O verso 40 é uma opinião de Paulo. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito do Senhor. Agora vejam mandamentos do Messias para o sustento da obra espiritual. E não esqueça da advertência do mandamento de 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Iago ama quem dá com alegria. São mandamentos do Senhor. Será que todos cumprem esses mandamentos? Fica ao critério de cada um. Veja mais o mandamento do Senhor para discípulos fiéis. Em Gálatas capítulo 6, versos 5 a 6. Pois cada um deverá levar sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Mandamentos do Senhor. Será que todos estão cumprindo esse mandamento para com os seus instruidores? Fica ao critério de cada um, sabendo que quem quebra mandamentos do Messias não poderá usufruir de sua plena companhia. Observem com muito cuidado o que ele disse em João capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, observará a minha palavra e meu Pai o amará. Então eu e o Pai viremos a ele e faremos morada nele. Observem com muito desvelo o que acontece espiritualmente em sua vida e, muitas vezes, você nem percebe que algo ruim ou bom está acontecendo com você. Se você amar ao Messias, você provará isso guardando os seus mandamentos. Isso acontecendo, o Pai olha para você e também te amará, pelo fato de você ter amado o Filho dele.
E quando esses fenômenos acontecem em sua vida com Yahushua, uma coisa muito excelente te acontecerá. Sabe o que? Diz o mestre, então nós, eu e o Pai, viremos a essa pessoa e faremos nela a nossa morada. Isto quer dizer que o Pai e o Filho habitará com você para sempre. Isso é bom para você? E tem mais, garantia do reino milenar, se você é um guardador dos mandamentos do Messias. Veja em Apocalipse, capítulo 2, verso 26. Se alguém guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Finalizando, quero mostrar para vocês, remanescentes de Israel, o Messias verdadeiro não se compara a este Jesus dos cristãos que aceita em suas igrejas cães gulosos, avarentos que vivem pelo dinheiro, pregadores de prosperidade cujo intuito é enriquecer ilicitamente, povo dividido em fragmentos ministeriais. Não é fácil de se conviver com o nosso Messias. É preciso que se tenha convicção para estar com ele. Ele não poupa ninguém quando tem que falar a verdade. É rígido em suas decisões e com ele não permanece covardes e nem fracos. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 16 e verso 24. Então Yeshua disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Você já pensou o que quer dizer negar-se a si mesmo? Estás pronto para negar a tua própria vida por amor dele? Então continue, do contrário, saia do caminho, porque não achará lugar no seu reino. Em Mateus capítulo 10, verso 38, veja o que diz: e quem não se entrega a mim totalmente, não é digno de mim, disse o Messias. O que ele está querendo dizer é que não há lugar para meio termo, ou você é ou não é. Isso diverge completamente do Jesus das igrejas cristãs. Um povo que diz que vai para o céu, vivendo a vida que querem viver. Não é assim com o nosso Messias? Em Lucas capítulo 13, versos 1 ao 5, há uma narrativa do escritor muito assustadora. Ele mostra o Messias conversando com alguns judeus, revelando e definindo a mais pura verdade que eles precisavam ouvir. Vamos ler? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Yeshua que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Yeshua respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem e se converterem, todos vocês também morrerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 homens que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se vocês não se converterem, todos de igual modo morrereis. É fácil andar com o Messias, meu amigo? Ninguém escapa de sua rígida disciplina, mas para quem iremos nós? Se ele é que tem as palavras da vida eterna, eu decidi estar com ele e com ele reinarei. E você? Então, por hoje é só e até o próximo vídeo. Quem quiser falar comigo, me adicione no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau.